Sampaoli pediu 5 reforços no Galo pro ano que vem. Muita gente pergunta, Vitor, Paulo Brax, eles podem deixar o Atlético na próxima temporada? E por fim, Rony Scarpa. Quem é titular e quem é reserva no Galo hoje? Vamos falar sobre tudo isso, então assista até o final, o vídeo tá imperdível. Deixa o like agora que ajuda demais. Tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal. Clique em inscrever-se, verifique aí se você está inscrito. Se puder também, clique em hypar. Isso ajuda muito aqui ao YouTube divulgar o nosso vídeo. Fechou? Tamo junto? O fim de semana do Galão da Massa de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez um jogo antecipado. Da penúltima rodada, o Galo vai enfrentar o Bragantino, no interior de São Paulo. Domingo, 7 horas da noite. Para esse jogo, o Sampaoli já foi bem claro ao dizer que, para ele, neste momento, praticamente às vésperas de uma grande final, é o jogo mais importante da temporada para o Galo, o duelo contra o Lanús, dia 22. O importante, segundo o Sampaoli, é competir. O time estar em competição, em jogo oficial, é muito melhor que só treinando. E aí, nesse sentido, ele vai mandar um time forte. Essa é a expectativa no fim de semana. Logicamente, mudando peças, como ele sempre faz de jogo para jogo, mas não é uma intenção de colocar reserva, jogadores que estão atuando pouco ou que nem estavam entrando. Não é esse o cenário para o fim de semana. Ele quer buscar os 3 pontos que o Galo acabou desperdiçando, né, com o empate diante do Fortaleza. Deixa eu falar para você agora da Clínica Alphamen. Amigão, sextou, hein? E você tá desanimado na hora H, na hora do sexo? A Clínica Alphamen tem mais de 10 anos no mercado. É especialista em saúde sexual e isso é coisa séria, hein? Privacidade total é com a equipe do Dr. Carlos Pacheco na Clínica Alphamen. Sempre conosco aqui na Itatiaia. Os jogadores do Galo vão treinar ainda hoje e no sábado pela manhã e tem um voo fretado sábado à tarde para Guarulhos. De lá, o time segue para Atibaia, vai ficar no Hotel Resort às margens da rodovia Fernão Dias, já bem próximo de Bragança Paulista, local do jogo do domingo, 7 horas da noite. Para essa partida, ainda seguem os desfalques de jogadores que estão servindo seleções. Eles só chegam na semana da final da Sul-Americana. Casos do Alan Franco, do Júnior Alonso e também do Ivan Romão. O Galo viaja quarta-feira rumo a Assunção, no Paraguai. Treina por lá quinta e sexta, joga no sábado, dia 22, valendo o título inédito, o título, a grande conquista, a Sul-Americana. Um abraço. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar trazendo aqui, vamos começar falando sobre Rony Scarpa. Hoje, quem é titular, quem é reserva? Ontem, o time foi escalado com Rony titular pela ala direita. Todo mundo esperava o Scarpa, mas o Sampaoli surpreendeu. Muitos podem até achar e dizer que era uma estratégia para aquele jogo, para o jogo de ontem. Pode até ser. O Sampaoli, ele muitas vezes ele escala o time de acordo com o adversário. Nem sempre um cara que é 100% titular vai jogar. Pode ser que um jogo ou outro ele mude. Mas eu acho que não é bem isso, tá? E ontem no jogo, para mim, isso ficou muito claro. O Rony deu assistência, corre muito, muita intensidade, ajuda muito na marcação, sempre voltando ali para ajudar na marcação. E o Scarpa, quando entrou no seu lugar, quando o Scarpa entrou para jogar na ala direita, entrou em outra rotação, muito devagar, não entrou bem. Teve até um chute ali que passou próximo, mas foi só isso praticamente, muito mal. E o Rony deu assistência no começo do jogo, buscando mais o jogo, mais velocidade, tentando puxar. Ou seja, o Rony é um jogador que numa final, onde vai ser um jogo com muita intensidade, muita luta, o Rony eu acho mais útil, pelo menos de início. E você ainda tem o Scarpa para um segundo tempo, talvez nem no lugar do Rony, talvez se, por exemplo, o Bernard não estiver bem ali na criação, você pode colocar ele para armar o time, né? Ele é um jogador que não se limita a jogar apenas na ala direita. Pode até jogar como titular, mas eu não tiraria o Bernard, não tiraria o Dudu, obviamente que o Hulk também não. De qualquer forma, eu acho que na final, aí a opinião obviamente, acho que na final, ainda mais depois do jogo de ontem, a não ser contra o Bragantino aí, o Scarpa faça chover, né? Faça uma grande partida,
se ele for titular e tudo, e aí coloque uma pulga atrás da orelha ali do Sampaoli e ele acaba escalando o Scarpa. Mas no jogo de ontem, para mim, o Rony ganhou essa posição para a final. E eu acho que o Rony deveria ser titular. É um jogo, é uma final, um time argentino de muita entrega, muita luta, muita raça, e não pode ter um jogador em campo desfilando e, sabe, com a rotação baixa numa final. Lembrando que na final da Libertadores ano passado, o Scarpa foi substituído no intervalo, porque fez um péssimo primeiro tempo e acabou saindo. Então também não é nenhum absurdo se ele for reserva nessa final, não. Dando certo, meu amigo, se o Rony ajudar ali e der certo, a gente for campeão, aí se o Scarpa foi titular, foi reserva, eu não tô nem aí. Mas eu quero saber a sua opinião, você concorda comigo ou não? Comenta aí. Vamos falar sobre demissão de Vitor Paulo Brax, isso pode acontecer ou não? Tem informação. Vamos lá, vamos trazer agora o que disse, tá? Vamos ter duas notícias aí do Rap Show, que trouxe duas informações em primeira mão. E a primeira é sobre Vitor Paulo Brax. Eles podem deixar o Atlético ano que vem ou não? Vamos ouvir aí o que ele diz. Vamos lá. E muita gente tá falando de demissão do Vitor. Muita gente falando de demissão do Vitor. Gente, conversei com uma pessoa. Vem cá, Léo. Até participa isso aqui, ó. Conversei com uma pessoa hoje pela tarde, isso aqui é exclusiva aí do canal Alvinegro. Muita gente falando assim, né? O Vitor tem que ir embora, o Vitor tem que sair do Galo, ele é o diretor de futebol, enfim. Não vou nem pegar de uma modo geral aqui, querendo ou não, saída do Vitor. Mas a grande questão que fica é o seguinte. Aí depois eu vou te contar o que eu. Não, eu vou te contar o que eu apurei. Conversei com algumas pessoas do Atlético. Não está sendo cogitado nesse momento a saída nem de Paulo Brax nem de Vitor do Atlético. É o que me informaram ali, né? Mas vai vir um novo chefe direto e talvez ele queira fazer alguma... Essa pessoa ainda me disse isso, uma transformação na questão administrativa geral do Galo. Porque se você parar para pensar, tem muito chefe do Galo, né? Você tem o Brax, que é CEO de futebol, aí você tem o Vitor, que é diretor de futebol, mas lida mais com o time principal, mas você também tem gerente de futebol, você tem o Andreato também, que atua, ou seja, você tem um monte de gente mandando ali. E eu questiono essa pessoa porque por eles não, pela alta cúpula atleticana não. Então Vitor e Brax permanecem. Tá aí, então Vitor e Paulo Brax devem dar, não dá para cravar, né? Até essa chegada, saída do Bruno Musi, o novo CEO do clube, talvez mude alguma coisa, talvez e passa talvez aí também, né? Pelo dia 22 de novembro, pela final da Sul-Americana. Se o Galo é campeão, eu acho muito difícil de ter uma mudança. Se o Galo não for campeão, aí eu acredito sim que vai acabar sobrando para alguém, né? Isso aí sempre é assim, mas vamos aguardar. Como você viu a informação do Rap, a intenção é não trocar, manter, mas não dá pra gente cravar nada, porque tem gente chegando e tem informação aí, inclusive o Thiago Fernandes, o Everton Guimarães, outros aí trazendo a informação que nós deveremos ter algumas mudanças, tá? Mas mudanças no Atlético, não vai parar no Bruno Musi não. Então vamos aguardar. Você acha que o Paulo Brax e o Vitor, gerenciando a questão do futebol do Atlético na próxima temporada, você acha que eles devem ser mantidos ou não? Comenta aí, deixe nos comentários. Vamos falar sobre Sampaoli, sobre reforços, porque o homem já tá cobrando reforços aí, pedindo reforços nos bastidores. Vamos lá, gente. Vamos trazer então agora o que disse também o Rap Show, né? Como eu disse, ele trouxe essas duas informações exclusivas agora sobre Sampaoli. Pode aí, já fez um pedido aí a diretoria com relação a reforços para o ano que vem. Vamos ouvir aí. Existe um movimento do Sampaoli para reforçar esse time, tá? O Sampaoli trabalha já nos bastidores com uma lista repleta e a gente conseguiu descobrir uma coisa muito interessante para te contar. Existe aí no mínimo 5 nomes que o Sampaoli, nomes, posições na verdade, né? Não falei palavra errada, não é nome, é posições que o Sampaoli já solicitou de reforços, tá? E ele já disse o seguinte: eu preciso dessas 5 para qualificar e subir o time, tá? É até a capa do título aqui, para subir o time, para elevar o time, para melhorar o time. Sem esses 5 não tem condições de subir o nível desse time. Então eu necessito neste momento de pelo menos mais 5 jogadores para elevar o time. E o Atlético trabalha com isso. Obviamente você falar de qualidade e de custo ainda não dá, porque com Libertadores é um custo, sem Libertadores é outro custo, irmão. Não adianta você querer ir do outro lado da tela brigar comigo, me xingar, criar tumulto pro meu lado.
E eu não tenho responsabilidade nisso. Isso daí é a lá Sampaoli. Então, esse é o primeiro ponto que está aqui no título desse vídeo, né? Onde 5 nomes os 5 posições são as posições trabalhadas para reforçar o Galo em 2026. Aí qualidade, tudo é outra coisa. Bom, tá aí, gente. A questão é a seguinte. Primeiro, obviamente que de 5 posições, eu acho, aí vamos trazer opinião. Eu acho que o Atlético precisa se reforçar para praticamente todas as posições. Eu acho que lateral direito, apesar que hoje nem lateral direito, né? Com a formação dele é mais um ala, né? Um simples lateral direito acaba não jogando tão. O Nathaniel tem sofrido um pouco em relação a isso. Mas eu acho que a gente vai precisar de jogador no meio-campo, na criação, no ataque, alas. Até um zagueiro, eu acho que a gente podia trazer um zagueiro, manter aí, pode manter o Vitor Hugo, que tá muito bem, o Tressoldi, beleza, mas assim, mais um zagueiro, porque o Lianco demora pra voltar. Se o Lianco volta ali, né, você tem a informação que ele volta lá pra março, por exemplo, diz que é lá pra julho e agosto. Mas vamos supor que, melhorou demais, o cara tá avançando muito, lá pra março ele volta. Aí até vai, o Lianco seria esse reforço, mas a gente precisa aí um centroavante, ele quer muito um centroavante, tá? O Sampaoli já pediu um centroavante, aí tem que ser um centroavante de nome, um centroavante goleador de fato, pra chegar e resolver. Agora, só tem uma coisa, eu tava vendo um vídeo do rapaz, eu esqueci o nome dele lá, que é do Futeboleco, né? Ele cobre o Santos, torcedor do Santos e tudo, e ele tava falando que as contratações, que dizem que o Sampaoli, quando tava negociando com o Santos, deu uma lista para ele de jogadores, o Santos acabou não acertando com o Sampaoli, eles se ferraram, né? Acabaram se ferrando porque o Vojvoda não tá bem, mas enfim, e eles aproveitaram essa lista do Sampaoli, falaram, não fechou, mas vamos ficar com a lista, e contrataram alguns jogadores, e esses jogadores contratados não estão bem no Santos, agora do meio do ano, não estão bem, zagueiros e tudo, então tem que ficar, o Atlético tem que aprender, não é possível que não vai aprender com os erros desse ano novamente, né? Porque errar uma vez é humano, né? 2 vezes, 3 vezes sabe como é que é, então? É difícil, né? Então eu espero que aprendam, que tem o Siga, tem tudo aí pra você buscar nomes. Se não der pra trazer, gastar muito, não vai conseguir investir demais, vai no mercado sul-americano, consegue aí, o rival tá aí trazendo jogadores com ótimos preços, até de graça, grandes promessas, porque vocês não conseguem fazer isso, né? Não tem o Siga, que é caro pro clube, e enfim, e tem um mapeamento completo, então o Atlético tem que se organizar melhor pro ano que vem, contratar melhor, elevar muito o nível, porque a gente tem visto, né? O Sampaoli erra nas substituições, sim, poderia dar mais oportunidade ali pra base e tudo, mas assim, ele começa a mexer o time cai assustadoramente, né? Cai muito. Então a gente vai precisar melhorar o time titular. Para mim, o time titular, se a gente ganhar a Sul-Americana, tomara que ganhe, o time titular tem que ser outro. Esse time titular não serve, é outro nível de competição. Então é melhorar o time titular, melhorar bem o time titular, e o elenco então nem se fala, né? Se quiser ganhar, tem que melhorar muito o seu elenco. Mas tá aí, quero saber a sua opinião. O que você achou? Você concorda comigo ou não? O Galo precisa de quais posições, principalmente, na sua opinião? Comenta aí, deixe nos comentários, deixa o like no vídeo, ajuda demais, tamo junto, obrigado. Clique em hypar aí, se você esqueceu, clique em hypar e inscreva-se no canal. Fechou, gente? Tamo junto, hoje, 20 horas, tem live aqui, eu e Tanaka, trazendo muita informação, aquela live, aquela dobradinha bacana, tá bom? 20 horas, eu e Lucas Tanaka ao vivo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu pessoal, tamo junto, fui, valeu! Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo já está na busca por um novo CEO. Bruno Mussi, você já se sabe, anunciou sua saída do clube no fim dessa temporada. O Bruno havia chegado ao Atlético, primeiro para cuidar da Arena MRV, depois, em 2022, se tornou o CEO do Atlético. A decisão de sair foi dele, mas dá para dizer que a família Menin também não ficou super chateada ou triste. Em relação ao substituto, quero contar que no ano passado houve uma proposta oficial do Atlético a Marcelo Paz, que é CEO do Fortaleza. Na oportunidade, o Marcelo até conversou com amigos próximos para avaliar prós e contras antes de tomar a decisão de permanecer no Fortaleza.
Não tenho a informação se houve um novo contato do Galo com o Marcelo Paz, mas posso assegurar que a realidade do Paz hoje no Fortaleza é completamente diferente. Primeiro porque seu contrato se encerra em 31 de dezembro, depois porque o time deve ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e a pressão em cima do Marcelo Paz é gigante. Tá? Pessoas próximas, o próprio Marcelo já havia admitido a intenção de não ficar para a próxima temporada para que o Fortaleza pudesse buscar um novo homem forte do departamento de futebol. Nesse contexto, em caso de proposta do Galo, dá para imaginar que a coisa possa avançar. Sigo sem ter a confirmação de se o Atlético já fechou ou não um substituto para o Bruno Mussi. Você gostaria que o Marcelo Paz fosse o CEO do Atlético? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero contar também que o Galo não vai contratar Gustavo Drummond como seu CEO. Especulação que surgiu ao longo da quarta-feira. O Drummond é muito próximo da família Menin, mas vai continuar fazendo seus atuais afazeres sem qualquer participação nessa ideia do CEO. O Leandro de Moura. Boa noite, Nicola, tudo bem? Está repercutindo muito entre os grupos do Galo que a diretoria não vai disponibilizar o ônibus para os torcedores. Você sabe se é verdade? Não sei, mas vou checar. O que foi publicado é que o Atlético está estudando uma operação para dar suporte ao seu torcedor que pretende ir à Assunção, no Paraguai, mas é sempre legal a gente ouvir do pessoal do Galo. Deixa eu mandar mensagem aqui. Boa noite. Isso aqui é verdade? Mandei o print e a gente atualiza assim que a resposta vier, tá? Como eu disse, o Atlético estava estudando que forma ele poderia ajudar o torcedor. E aí, sobre a final da Sul-Americana, jogo marcado para o dia 22, em Assunção, no Paraguai, é legal registrar que os ingressos saíram com preços mais altos do que aqueles imaginados. A previsão é de que o ingresso mais barato sairia por $50. Ele vai ser vendido por $90, tá? E vamos trazer para real, é sempre mais importante. Quer ver, ó? Vou trazer, os $50 não existe, $90 é o mais barato, que equivale a R$482. O ingresso mais caro, $200 ou R$1.070. Aí o torcedor precisa comprar o ingresso, conseguir o deslocamento, eventualmente a hospedagem em Assunção. Mas, cara, se eu fosse torcedor do Galo, faria todo o esforço do mundo para estar nessa decisão. Assim como se fosse torcedor do Palmeiras ou do Flamengo, não perderia, em hipótese alguma, tendo condição financeira, obviamente, a chance de ir para Lima, cara, porque na final entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras tem tudo para ser espetacular, cara. Eu imagino um jogo muito grande, tem rivalidade, tem a outra final, com o contexto do Andrés Pereira, enfim, não faltam ingredientes para tornar essa decisão super legal, né? O canal Leonardo Moratti. Boa noite, Nicola. A questão da Sul-Americana está uma vergonha, ingressos caros e sem ônibus para a torcida. Tem alguma novidade sobre reforços para o Galo? Sampaoli pediu já pontas, um 9 e um 5. O Leonardo, Leandro, né? Leonardo Moratti. Leonardo, você pode ter certeza absoluta que a lista de reforços do Sampaoli está absolutamente pronta. E não está pronta de agora. Essa lista está pronta há muito tempo. O Sampaoli é obcecado por reforços. Eu acho que ele gosta mais de reforços do que eu e vocês. E o meu canal tem como grande marca contratação de atletas, né? Então, o Sampaoli já tem mapeado todas as posições que ele precisa. Mas esses nomes não vão ser divulgados agora, até como uma forma estratégica de não criar qualquer problema com um elenco às vésperas de uma final de Sul-Americana. Acho absolutamente compreensível, tá? Chegou uma resposta aqui exatamente sobre essa história do ônibus, né? Deixa eu só confirmar, são 5 minutos de áudio? Caramba! Ó, já tem umas coisas legais aqui, ó. Então vamos lá, 2 atualizações. A primeira delas, H2Bet ofertará 1.000 ingressos para as organizadas. A patrocinadora oficial do Atlético está apoiando a massa na grande decisão em busca de mais um título. Patrocinadora Master, a casa de apostas irá disponibilizar 1.000 ingressos da final para torcidas organizadas, ativas e cadastradas junto ao Atlético. Vale ressaltar que os preços dos ingressos para a final deste ano estão cerca de 100% mais caros do que os preços praticados na final do ano passado. A decisão da Sul-Americana será contra o Lanús. Beleza, então essa primeira aqui já foi. Tá? Então a H2Bet vai disponibilizar 1.000 ingressos. E aí tem uma segunda mensagem aqui, ó.
também do Atlético, em busca de mais um título inédito para o futebol mineiro, Galo, Banco BMG, Gerdau e Postos Ale promovem a campanha Eu Tenho Galo na Veia para apoiar a massa. Serão disponibilizados 1.000 ingressos para torcedores mais assíduos na Arena MRV em 2025. Somados esses 1.000 ingressos com os 1.000 que serão destinados para as organizadas, o clube e seus parceiros estão disponibilizando 1/3 dos ingressos da área exclusiva para a torcida do Atlético. Torcedor que for sócio Galo na Veia, de qualquer modalidade, exceto GNV da massa, ou que possui o Season Ticket, cadeira cativa ou camarote, e que comprou ou comprar, resgatou ou resgatar ingresso para a próxima partida contra o Fortaleza no próximo dia 12, pelo Brasileirão, se credencia a resgatar um voucher para concorrer a um ingresso da final. Então, assim, ó, são 2.000 ingressos garantidos, 1.000 do patrocinador para as organizadas e mais 1.000 para os sócios torcedores mais ativos, tá? Então, isso, o Lucas está falando que o Galo postou nas redes sociais, foi exatamente, só para quem está chegando agora, né? No começo da live, vocês me perguntaram, é verdade que o Galo não vai oferecer ônibus? Então, mandei mensagem para uma pessoa do Atlético, que me mandou um áudio de 5 minutos, além de 2 links de postagens, uma na rede social do Galo, outra da parceira do Galo, explicando que o Atlético vai conceder 2.000 ingressos, 1.000 para a torcida organizada via patrocinador e mais 1.000 para os torcedores mais assíduos do plano de sócio-torcedor do clube. O Leonardo Moratti, o Galo vai deixar a Adidas, que nessa temporada fez uniformes lindos. Vem a Nike, com templates horrorosos e a logo em pé. É de F3 pontinhos o Galo. Derek, com esse histórico, serve para o Galo. Pois é. Fala aí, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal Trinca Galo, informações do Atlético Mineiro. Fortalece com like, se inscreva no canal ativo e as notificações para você não perder o conteúdo. Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu tropa, fui.